Oi pessoal, espera só um pouquinho que o vídeo já vai começar, mas eu preciso deixar um recado para vocês. Eu estou criando um clube de membros aqui do canal, do Instagram, do Diálogos, tá? O link tá aqui, a participação é com apenas R$ 10 por mês e vocês vão ter direito de participar do clube de leitura lendo Érico Veríssimo, no qual a gente vai estar lendo entre maio de 2026 e maio de 2027 a saga O Tempo e o Vento, além de receber materiais e vídeos exclusivos direto lá no nosso mural. Conto com vocês, já desçam aqui e participem. Tudo bem, pessoal? Rodrigo Tavares por aqui e estamos em mais um episódio aqui do nosso Diálogos e eu convido vocês para a gente conversar um pouquinho sobre um vídeo que eu recebi esta semana do escritor Javier Cercas. Mas antes, tenho que pedir para vocês já seguirem as minhas redes sociais, ali no Instagram, @Rodrigo Tavares, já te inscreve aqui no canal e, por óbvio, preciso que vocês curtam, comentem, compartilhem, façam essa parte que pra gente é muito importante aqui no canal. Mas sem mais delongas, esse aqui pretendo que seja um vídeo curtinho, apesar dele ser um pouco polêmico. Faz tempo que a gente não tem polêmica aqui no canal, né? E eu sei que vocês gostam. Javier Cercas disse em uma entrevista essa semana a seguinte frase: a grande literatura é uma literatura sem causas. E Javier diz mais: Shakespeare nunca escreveu literatura para dizer este é bom, este é ruim, tu deve gostar desse tipo de gente, não gostar desse tipo de gente. Não, 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 não. Ele queria contar boas histórias. Inclusive, ele fazia a gente até mesmo gostar de personagens talvez um pouco não gostáveis, como Ricardo III. Isso tudo na visão de Javier Cercas. E a verdade é que o Javier tem razão, gente. Nós, escritores, não somos juízes. A gente não deve estar defendendo um ponto de vista, utilizando a literatura, que é algo tão nobre, para estar defendendo ponto de vista político, etc, etc, etc. A gente deve entender os fatos e não justificá-los. A gente deve dar ferramentas para que o leitor desenvolva um melhor raciocínio lógico sobre a vida, sobre exercendo o poder da empatia e por conta própria, com convicções próprias, eles cheguem às suas conclusões. Não cabe ao escritor querer ser esta pessoa que é o peso, o juiz do mundo e que tem que ensinar as pessoas porque está todo mundo errado. Então a gente tem que ser, né, se soltar desse tipo de comportamento. E aí é muito interessante o pensamento do Javier Cercas, que tem muito a ver com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sempre converso aqui pelo Instagram, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Nabokov escreveu sobre um velho asqueroso que se apaixonava por uma criança, ou sei lá, se encantava por uma criança chamada Lolita. E como é que tu vê este livro? Nabokov não fica contando o livro assim, olha, isso aqui é um romance, olha, isso aqui é isso, tu tem que achar isso, tu tem que achar aquilo outro. Não, não, não. Nabokov conta aquela história horrorosa, daquele velho asqueroso. Se tu tá lendo Lolita e tá achando bonito, tá te emocionando com aquela criança que o velho gostava, acho que tu precisa te tratar, né? Porque na verdade é a história de um velho asqueroso, não é um romance. Então, muita gente critica o Nabokov achando que ele tinha feito um romance, e na verdade ele não fez, ele contou uma história, tá tudo bem contar uma história. Agora, a tua reação diz mais sobre ti mesmo do que sobre Nabokov. E a gente também tem, por exemplo, a polêmica dos últimos meses agora, que é o Morro dos Ventos Uivantes, né? O livro Morro dos Ventos Uivantes, ele é um livro sobre gente dodói da cabeça, psicopatas de todo gênero, e eu ouso dizer que se tu é como essa diretora que adaptou o filme, que enxerga um romance lindo entre Catherine e Radcliffe, acredito que tu também seja meio dodói da cabeça e precisa te tratar. Porque aquilo ali é de gente possessiva, nojenta, que não tem nenhum escrúpulo para utilizar dos outros para fazer mal e para se vingar. São pessoas que existem de verdade. Mas a gente tem que ler e fazer o nosso juízo de valor sobre aquelas pessoas. Quando tu vê as pessoas fãs desses personagens, que amor bonito, e é melhor a gente dar um cartãozinho para um psicólogo, um psiquiatra para essa pessoa. Se eu visse essa diretora, era o que eu faria. Na verdade, quando a gente está lendo um livro, a gente tem que ter a capacidade de raciocinar por conta própria e chegar às nossas próprias conclusões.
E assim, se tu chegou a conclusões muito diferentes também, tá tudo dentro do teu direito, né? O que a gente não pode permitir é que a literatura se transforme em militância, em pedagogia, em escritor querendo dizer que isso aqui é certo e isso é errado. E infelizmente na literatura brasileira contemporânea a gente vê muito isso. A gente entra num livro, eu não vou dar exemplo de livros aqui porque são todos meus colegas e muitos eu gosto muito. Mas aí tu tá folheando ali e daqui a pouco tu vê que o cara tá fazendo uma citação indireta ao Bolsonaro para dizer que ele era um vilão. Ou os empresários sempre são vilões. Aí o pobre, o trabalhador é sempre bonzinho. Então, claro, o dono do supermercado vai ser um horror e o trabalhador lá, o que está fazendo reposição, é bonzinho. Ou então, seja lá, porque o cara é proprietário de terra, ou porque o cara é branco, ou porque o cara é negro, enfim. Quando a gente está utilizando a literatura para ser pedagógico, para ensinar pro leitor o que ele deve achar e como ele deve ver a sociedade, isso aí é completamente perigoso para a literatura. É algo de um péssimo gosto e não deveria estar sendo feito. Então, eu me junto ao Javier Cercas como um escritor que quer ver a literatura só pela literatura, uma boa história contada. Às vezes pode ser mais formalista, às vezes pode ser a narração pela narração e às vezes uma história cheia de plots. Mas que ela não seja usada para ser algo tão momentâneo, para falar mal do Lula, para falar mal do Bolsonaro, para falar mal de seja lá qualquer coisa, sabe? É tão ridículo e tem, infelizmente, muito, muito, muito no na nossa literatura brasileira contemporânea, mas não só, né? Tem no cinema também. Esses dias eu vi um vídeo de quantas vezes Wagner Moura tem a palavra Bolsonaro na boca dele em discursos nos Estados Unidos. Quem nos Estados Unidos está se importando com isso, sabe? Mas, né, é que o nosso artista virou um artivista, né? Uma mistura de artista com ativista, que eu acho bem errado, bem feio. Só que esta moda está prejudicando e censurando também os escritores, porque os escritores já estão fazendo uma autocensura de temas que eles devem falar, do que ele não deve falar. Tem muitos livros brasileiros contemporâneos que se tu começar a ler vai ter um checklist que foi cumprido à risca. Tem uma personagem mulher poderosa, tem um sujeito homem hétero fraco, enfim, é um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, tudo que a militância quer que tenha na literatura hoje em dia. Tem vários livros contemporâneos brasileiros que vão ter isso, e não pela história, e não pela narrativa, mas sim para cumprir um checklist, para talvez ser aceito por uma grande editora, porque, né, eles também estão usando isso, ou para talvez ser aceito numa faculdade, etc. Então acho que é muito feio. E numa palestra ali em 2017 e 2018, o Marcelino Freire foi a Porto Alegre e alguém falou com ele sobre Contos Negreiros, que pra mim é o melhor livro dele, se eu não me engano ganhou Jabuti ou alguma premiação grande. E ele confessou que, olha, hoje, já naquela época ali, né, vamos botar antes de 2020, eu não me animaria a escrever este livro, porque eu não tenho lugar de fala para falar sobre a experiência destes escravos, destes homens e mulheres negros. E a gente teria talvez perdido um dos melhores livros aí da literatura brasileira contemporânea ali da década passada. Então tu vê o quanto é perigoso, quantos livros bons a gente está perdendo para autocensura de agenda imposta por militância. Quero deixar para vocês essa reflexão ali e, se possível, deixem um comentário, me digam aí o que vocês pensam deste momento da nossa literatura. Tchau!